Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste Tipo ao Vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ok? Então vamos com os relatos de hoje, mas espera aí, antes de começar esses relatos, eu quero esclarecer uma coisa aqui. Ah, Quero dizer que o relato contado em um Tipo ao Vivo estendido uns dias atrás, o relato de título O Copo de Leite não é um relato. Na verdade, foi um plágio de um conto escrito pela Viviane Tiano Milan, tá? Ela entrou em contato, dizendo que aquele é um conto criado por ela e que ainda vai fazer parte de um livro que ela está fazendo. Então, alguém foi lá, copiou e mandou aqui como sendo um relato. Muito chato isso, tá, gente? Então, por favor, não façam isso. Se tem uma história para contar, ótimo. Só não copie de outras pessoas, ainda mais contos, né? Então, isso é muito chato, mas só deixando claro aqui então que esse relato Copo de Leite, na verdade, é um conto e um ótimo conto, diga-se de passagem, da Viviane Tiano Milan, ok? Bom, então vamos ao relato de hoje, o primeiro relato de hoje, né? E a gente aqui também não tem como saber, né? Não tem como a gente adivinhar magicamente que né, não, dependendo assim, né? Mas que a pessoa copiou ou que aquela não é da autoria da pessoa. Às vezes a gente ainda consegue. Já teve casos aqui que a gente, antes de contar, já viu que foi uma cópia de algum outro lugar, mas não é sempre que dá para fazer isso, né? Então, é triste. Mas vamos lá pro primeiro relato de hoje, que é este daqui, Carona Indesejada. Caronas, estradas, vamos ver. Se tiver algum. Ah, tá, não, tá falando se tiver algum relato com o mesmo nome, pode alterar. Não, tá tudo bem. Olá, Ana, como está? Eu espero que esteja tudo bem. Bom, primeiramente, quero mandar um abraço para você e para sua família, também para todas as pessoas que vão assistir este relato. Quero dizer que sou uma grande fã e acompanho o canal já tem bastante tempo. O relato que eu vou contar não é meu, é o relato que o meu tio, por parte de mãe, contou para mim. Na verdade, desde que isso aconteceu com ele, ele sempre vem contando essa história para as pessoas. E engraçado que ele sempre mantém a mesma versão, o que faz com que eu acredite que seja verdade, né? Bom, caso fique um pouco confuso, pode fazer as alterações necessárias, enfim. Bom, aqui vou chamar o meu tio de Henrique. Ele mora numa cidadezinha situada ali bem próximo da divisa de Goiás com Mato Grosso. Ele mora em Goiás e o restante da família no Mato Grosso. Como o restante da família mora em outro estado, a cerca de 2 horas de distância dele, é possível que ele faça. Hã? É possível que ele faça visitas aos finais de semana, fazendo essas pequenas viagens, né? Porque 2 horas não é tanto assim, né? Antes de começar os relatos em si, é importante destacar que a estrada para chegar ao destino é daquelas bem típicas de interior mesmo. 2 faixas contínuas, uma de ida e uma de volta, que cortam a vegetação. Há trechos que vemos pequenas cidades, mas a maioria do percurso é composto por trechos quase que abandonados, outros que cortam pequenas cidades. Se vê ainda certos pontos que apresentam umas estradinhas para dentro da mata e até algumas cruzes pelo caminho, simbolizando acidentes que ali ocorreram. O meu tio contou que há alguns anos, não me recordo exatamente quantos anos, mas era dia de finados, quando ele teve que fazer essa pequena viagem para visitar a minha avó. Na época, como meu tio ainda não tinha carro, todas as viagens barra visitas eram feitas de moto e esta ele fez sozinho. Contou ele que seguia calmamente na estrada. Era mais ou menos a metade do dia quando passaram alguns carros por ele. Em certo momento, os carros pararam e só ele estava passando pela estrada. Contou que estava totalmente deserta e que o silêncio era quebrado pelo barulho da moto apenas.
Ele seguia num ritmo calmo, quando em certo momento avistou uma moça sentada na beira da pista, olhando para o matagal. Ela estava usando um vestido todo branco. Não lembra se estava descalça e não conseguiu ver o rosto. Aliás, o meu tio contou que alguma voz dentro da mente dele disse que não era para ele procurar ver o rosto da moça. Talvez iria se arrepender, né? Então ele continuou seguindo com a moto no mesmo ritmo que estava, lutando contra a curiosidade para não olhar no rosto daquela mulher. Mas em um dado momento, quando tinha acabado de passar por ela, sua moto começou a falhar. Mas o meu tio notou uma coisa estranha. A moto começou a falhar não por algo mecânico que aconteceu naquele momento, mas porque sentiu como se algo estivesse fazendo ela ficar cada vez mais pesada, de forma que o próprio motor não estava dando conta, sabe? Até o momento em que a moto simplesmente parou de pegar e o meu tio teve que parar na estrada, sozinho, a não muitos metros. Teve que parar a moto na estrada sozinho e não muitos metros após ter passado aquela mulher lá sentada. Meu tio tentou então fazer a moto pegar de todas as formas, sem contudo descer de cima dela, tampouco olhar para trás para ver se aquela pessoa ainda estava lá. No momento em que ele estava tentando dar a partida na moto novamente, senti um frio assustador na espinha, subindo assim pela nuca, sabe? Ele contou que sentiu cada pelinho da região assim levantar e começou a sentir um frio muito intenso. Naquela região e no horário que era, provavelmente a sensação térmica era de uns 40 graus no mínimo. Uau! Naquele momento senti um peso na garupa, como se alguém tivesse acabado de sentar na moto. Meu tio contou que ficou totalmente apavorado. Não conseguiu olhar pelo espelho, não conseguiu olhar para trás, mal conseguia se mexer. Contou que a única coisa que conseguiu foi dar a partida na motocicleta, conseguindo continuar o seu caminho ainda com aquele peso na garupa. O meu tio contou que seguiu com aquela coisa sentada na garupa da moto por mais alguns quilômetros. Ele não olhava para nada a não ser para frente, rezando. Quando chegou a uma cidadezinha e sentiu o peso simplesmente sair da moto. Aquilo tinha finalmente deixado ele seguir o próprio caminho. Contou que quando se sentiu livre, acelerou a moto, mas tanto, que nunca tinha sentido tanta velocidade. Chegando à próxima cidadezinha, local em que conhecia alguns colegas militares, porque o meu tio já foi militar, ele parou a moto, desceu e foi tirando todo o traje que usava, né? Tipo, tirou o capacete, as luvas, a camisa, se livrou de tudo, viu um banco daqueles de praça e simplesmente deitou-se nele. Contou que naquele momento sentiu um cansaço tão forte que ele apenas queria dormir. Ali na rua que fosse mesmo, ele já estava quase dormindo na rua mesmo. Como se aquela coisa tivesse sugado toda a sua energia. Explicou que quando o viu assim, um de seus amigos ofereceu um quarto para que ele pudesse descansar. Mas ele estava tão assustado que ele não queria ficar num local fechado e sozinho. Então dormiu ali no banco da praça mesmo. Daquela moça, ninguém sabe. Apenas acordou momentos depois e seguiu seu caminho. Gente, aquele clássico, né? Um clássico isso também do fantasma, ou sei lá o que senta na garupa da moto, da bicicleta, do cavalo. Uns fantasmas que quer pegar carona. Ele não pergunta muito, né? Não pergunta ali se a gente tá apto a dar uma carona, simplesmente monta ali e me leve. Mas por quê? Por que que um fantasma faria isso? Precisa disso? Não precisa de um carro, moto, coisa para se locomover? Por que que eles montam na garupa? Porque tem vários relatos desse tipo, em cavalo, em bicicleta, moto, não sei,
se alguém souber explicar, conta aí pra gente. Por que que os fantasmas não têm os espíritos que talvez, e se for por isso mesmo, pra sugar energia, por algum motivo, ele quer sugar a energia, ele monta ali atrás, já dá aquela grudada ali, já suga tudo, tua energia e depois vai embora. Fala: "Muito obrigado, já fui carregado, agora você que se vira aí pra dormir", porque será? Só para assustar? Não sei. Deixem as suas opiniões e se já aconteceu algo parecido com você, conta pra gente. Eu, hein? Vamos para o próximo relato, que é O Ser da Noite. Olá, Ana, tudo bem com você? Essa história se passa lá pela época dos anos 70 e quem nos conta é a minha bisavó. Bom, e o texto vai ser escrito em primeira pessoa para você não se confundir. Ok, então é a bisavó dele contando. Sempre fui uma mulher muito inteligente e trabalhadora. Eu não gostava de depender de ninguém. Tinha os meus filhos, a maioria já não morava mais comigo, vivia só, pois o meu marido já havia falecido há um tempo e tinha um único filho que morava numa casa do lado da minha. Um dia, o meu filho se preparava para ir a uma danceteria, que é uma espécie de baile aqui no Ceará, onde várias pessoas iam para dançar e conhecerem as suas almas gêmeas. Enfim, eu, como mãe, já estava preocupada, pois já badalava às 2h30 da manhã e nada do meu filho chegar. Ele havia saído por volta das 5h30 da tarde e, por não ter transporte, naquela época era normal as pessoas virem em multidões, a pé mesmo, pois morávamos na zona rural e a festa acontecia no centro da cidade. Lembro como se fosse hoje. O relógio da parede apitou e quando levantei da cama assustada era exatamente 3 horas da manhã. Não acordei por conta do apito do relógio, pois era acostumada, mas sim por um barulho desconhecido de gritos, como se houvesse uma briga. Mãe protetora que sou, sem pensar duas vezes, abri a porta achando que fosse o meu filho. Eu ouvia gritos, arranhões, pedras sendo arremessadas para o alto e um gemido que até hoje eu não consegui esquecer. Fui correndo até o beco escuro que dava acesso a uma plantação distante da estrada, onde ele era acostumado a voltar das festas somente com uma lamparina nas mãos. E quando eu cheguei, de longe, eu avistei uma coisa alta e com unhas grandes e pontudas, pernas que pareciam quebradas no meio, tipo perna ao contrário, sabe? Estava de costas para mim e eu me escondi atrás de uma mangueira, né, de um pé de manga. Quando aquela coisa sentiu a minha presença, olhou no fundo dos meus olhos fixamente. Eu levantei, pois não tinha muito o que fazer, né? Pois ele havia me visto. E eu comecei a rezar todas as orações, andando lentamente para trás e indo em direção à estrada, né? Indo para minha casa. Mas em momento algum eu dei as costas para aquilo. Ele não saiu do lugar, não fez nenhum barulho, nem sequer se mexeu, mas continuou olhando para mim. Mesmo eu andando e perdendo ele de vista, em momento algum eu virei de costas. E aí eu cheguei na minha casa. Nem para abrir a porta eu consegui dar as costas para a estrada, de tão traumatizada que eu fiquei. Assim que entrei na minha casa, eu caí sobre o chão, chorando e chorando. Eu só conseguia pensar no meu filho, que não havia chegado. Mas depois de um tempo, caída ali, alguém bateu na porta após ouvir o meu choro. E era o meu filho, que me levantou, me acalmou e chamou meu irmão para ir até o local. Chegando lá, havia marcas de arranhões nas árvores. Havia marcas de patas no chão, como se fosse de boi, e a única coisa que impediu o bicho de me pegar foi a lamparina que estava acesa no chão, que parece que a criatura, sei lá, ficou hipnotizada com a luz e Deus me protegeu naquele momento. Ah, então havia uma lamparina. Eu achei que o menino estava com uma lamparina nas mãos, mas a lamparina estava lá no chão? Ah, bom, muito obrigada, Ana. Esse foi o relato da minha bisa. Ela conta que até hoje não conseguiu esquecer esse dia.
Ela também falou que tem várias outras histórias e que gostaria de compartilhar com vocês. Manda! Manda as histórias da Bisa, que a gente quer ver sim. E, e o que será que era? Será que era um lobisomem? Ou algum outro bicho feio? O que era aquilo? Gente do céu. Deixa eu anotar aqui que eu contei. E vamos para o próximo relato, que é o quintal dos meus pais. Vamos ver o que é que tinha nesse quintal. Olá, Aninha Assombrados, meu nome é Fulana e escrevo este relato a pedido do meu filho de 8 anos, que também assiste os relatos do canal comigo e adora. Certa vez, eh, eu, minha sobrinha, e o meu filho, ela não trocou os nomes aqui, né? Certo dia, eu, minha sobrinha e o meu filho, trocou, na verdade, trocou e não trocou. Vou chamar a minha sobrinha de Iti e o meu filho de Alemão. Então, estávamos, minha sobrinha, meu filho, e nós fomos no fundo ali do quintal dos meus pais para colher goiabas. Já era em torno de umas 9 horas da noite, estava escuro. Ao lado do terreno da minha mãe tem um matagal fechado que ninguém acessa. Então, enquanto eu e a Iti e o alemão colhíamos as goiabas, ouvimos barulhos nos matos, como se alguém caminhasse muito próximo de nós, pisadas fortes nas folhas secas. E então eu gritei: Quem tá aí? E tudo ficou em silêncio. Passou uns 10 minutos e novamente aconteceu o barulho e tudo mais. E eu falei de novo: Quem que tá aí? Tem alguém querendo nos assustar? E uma terceira vez aconteceu. E eu falei em voz alta de novo: Quem é que tá aí? O que que quer andando na volta aí da nossa casa? Se for alguém, saia, por favor. Ou se não, ou se você não for uma pessoa, você não é bem-vindo aqui. E aí ficou mais tenso. De novo, barulhos, mas agora era como se estivesse correndo muito rápido. O terreno é bem grande e saímos depressa para a parte onde havia a porta de entrada da casa. Entramos, passei a chave e, antes de contar a todos que poderia ter alguém atrás da casa, bateram na porta muito forte e a minha mãe foi atender, achando que era o meu filho, o alemão, pois ela não havia visto que ele também já tinha entrado na casa junto comigo. E disse assim: Alemão, por que que você está na rua sozinho? Entra! Ao abrir a porta, não havia absolutamente ninguém. E eu disse: Mãe, o alemão está aqui dentro de casa já. Com quem que você está falando? Minha mãe levou um susto grande, pois disse que até mesmo a maçaneta da porta havia sido girada, como se alguém quisesse entrar. E haviam batido, né? Alguém tinha batido forte na porta e ela abriu, pois achou que era o alemão fazendo uma brincadeira com ela. Segundo a minha mãe, aquela noite foi pavorosa, com muitos barulhos ao redor da casa, no telhado e nas madeiras do forro que estralavam. Ela viu até mesmo um vulto preto, como se fosse um homem, caminhando dentro de casa e teve um desmaio de espanto, tipo, até desmaiou de susto. Olha, na casa dos meus pais sempre acontecem coisas sobrenaturais, então não é uma novidade, sabe? Minha mãe é super sensitiva também e acaba vivendo muitos episódios como este, que vou deixar para contar em outros relatos. Então tem mais histórias aqui dela, né, num próximo relato. Um grande beijo meu e do meu filho. Espero que tenham gostado do nosso relato. Um beijo para você, muito obrigada. E o que será que é isso? Então, existem muitas coisas acontecem na casa dos pais dela, né? E além de que a mãe também é sensitiva, o que facilita tudo aí, né, para ver, presenciar muitas coisas. O que mais já aconteceu aí então, hein? Fiquei curiosa. Manda os relatos depois. Vamos ver aqui. Próximo relato é este: Espírito em cima da casa arrastando correntes. Um clássico também. Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana, eu sou de São Paulo, mas hoje eu moro em Assis.
Segunda vez por aqui com mais um relato sobre assombração. Mas esse é a minha mãe quem conta. Vamos lá. Minha avó e meu avô moravam numa casa simples, bem grande, em Santo André, São Paulo, com seus 5 filhos. Minha mãe, na época, tinha uns 8 anos. Já era noite quando todos estavam na mesa jantando e conversando, quando a minha tia, que era bebê e dormia na sala, no carrinho, começou a gritar muito forte, como se algo tivesse doído. E muito. Como se algo tivesse doído e doído muito. Minha avó correu para acudir. Foi quando começou um barulho muito forte de correntes arrastando em cima da casa e grunhidos e gemidos de dor muito forte, muito alto. Todo mundo ficou super assustado e todas as crianças da casa começaram a chorar e se agarraram na saia da mãe. Meu avô na mesa ficou pálido e parado assim de medo. E a mãe, no caso minha avó, dizia estar paralisada, não conseguia se mover de tão assustada. Aterrorizada com aquele barulho estrondoso. Ela estava aterrorizada com o barulho, né? Minha mãe dizia que era um barulho tão horrível que ela nunca mais esqueceu daquilo. Um barulho de dor. Dava para ouvir o bicho ranger os dentes. Foi um desespero. Quando a minha avó conseguiu, com muito custo, pegar a Bíblia na mão e deu um grito bem alto: Livrai-nos de todo mal! E quando aquilo parou, naquele momento, todos apavorados foram dormir. Acho que quando ela gritou, tudo aquilo parou, né? E todo mundo apavorado foi dormir. Na verdade, eu acho que ninguém dormiu aquela noite, de fato, né? Logo de manhã, o meu avô subiu no telhado e havia um tipo de estuque, sabe? E ele entrou entrou lá como se fosse um sótão, né? Entrou para ver se tinha alguma coisa lá e não tinha nada. Tava tudo empoeirado, mas nada de marcas, nem sinal de correntes, nem nada do tipo. Realmente aquilo que havia acontecido na noite anterior era coisa de outro mundo. A vida seguiu e as coisas começaram a desandar a partir daquilo. Logo, a minha tia, que era bebê, precisou passar por uma cirurgia. Minha avó se separou do meu avô e começaram a acontecer coisas ruins com todo mundo. Até que a minha avó decidiu vender a casa e se mudar. E as coisas começaram a dar certo novamente. Tudo começou a voltar ao normal. E quem comprou a casa foi uma feiticeira que fazia trabalhos de magia negra. Misericórdia! Que coisa é essa, hein? Eu acho que foi alguma coisa mandada para minha família se mudar, pois ela queria a casa. A feiticeira queria a casa e fez uns trabalhos, negócios lá para assombrar, assustar a família, para eles justamente botarem à venda e ela poder comprar. E botar à venda, geralmente, quando você está desesperado para vender, você bota num preço baixo. E aí ela já podia comprar num preço baixo. Bom, eu acho que foi mandado porque ela queria a casa, sei lá. Só sei que aconteceu isso. E todos contam essa história até hoje e todo mundo se arrepia quando conta. E é isso aí, Aninha. Muito obrigada novamente. Logo trarei mais histórias que a minha família conta. Beijos a todos os assombrados e fui. Muito obrigada, um beijo para você. Agora eu entendi. Feiticeira. Aquela mulher fez isso. No mínimo, também já tô achando que foi. Bom, não podemos julgar, né? Às vezes não foi, né? É, é uma ideia muito plausível, mas, né, a gente não pode julgar. Não pode julgar. Beleza, vamos para o próximo relato de hoje, que é este daqui: Respiração ao meu lado na cama. Oi, meu nome é Fulana e eu vou contar para vocês o meu primeiro e único relato sobrenatural. Olha que beleza! Era uma noite normal e eu estava dormindo, até que acordei com uma respiração muito, muito forte do meu lado. Eu estava dormindo de barriga para cima e era como se essa pessoa ou essa coisa estivesse virada para mim.
e eu conseguia sentir até o vento gelado na minha orelha, conforme a pessoa inspirava e expirava. Eu assoprei, fez barulho, desculpa. Então dava para ouvir esse barulho, sabe? E eu ouvi o barulho, não, escutar o vento, sentir, na verdade, sentir o vento da respiração da pessoa aqui, ó, ou da coisa, vai saber. Acompanhado do som de uma respiração que parecia vir de um ogro. Ah! Sei lá, era uma respiração muito forte. Eu até prendi a minha própria respiração para ver se não era eu mesma que estava fazendo aquele barulho. E não era. Tanto o vento quanto o barulho continuaram, enquanto ela prendia a respiração dela. A minha casa não tem cerca, por ser uma rua tranquila, em uma cidade tranquila. E a minha janela dá de cara com a rua, o que sempre me deixou com um pouquinho de medo. Na hora eu sentia aquela respiração muito física, então eu jurava que alguém tinha entrado no meu quarto pela janela e estava deitado do meu lado, esperando, sei lá, para me matar, não sei, ou alguma coisa do tipo. Eu tinha certeza que era alguém que estava ali. Eu fiquei uns 5 minutos ali, de olhos fechados, contemplando o que contemplando o que eu deveria fazer, até que eu resolvi que iria tentar encostar naquilo. Contei até 3 e, com muito receio, coloquei a mão do lado da cama. Eu dei quase que um tapa no colchão, sabe? E na hora a respiração parou. Tenho certeza que não foi uma paralisia do sono e tenho certeza que não foi um sonho. Eu cheguei a abrir o olho e olhar em volta do quarto, olhar para o pontinho vermelho do infravermelho da televisão, sabe, a luzinha da televisão vermelha? Olhei e tal, pensando no que eu ia fazer, sabe? E depois que o negócio foi embora dali, eu fiquei com medo e preferi mexer no celular pelo resto da noite. Sei como é. Então, a gente já viu vários relatos aqui desse tipo de, sei lá, espíritos que deitam do seu lado na cama. Então, mais uma vez, para quê? Será que é puramente para sugar sua energia? Eles têm algum motivo pessoal? Seria algum espírito que sentiu uma afinidade por você? Seria algum espírito de, sei lá, de pessoa, de gente que morreu e tá ali, algum conhecido seu ou não? Ou não, seria uma entidade? Mas fazer o quê, velho? Ele só deitou e dormiu, tipo, não sei se dormiu, mas ficou do lado ali respirando. O que queria? Eu acho ela bonita, vou deitar do lado dela aqui. Ou realmente para sugar a energia, que é o que eu acho. Acho que o motivo é o sugar a energia. Se ela tivesse ficado mais tempo ali, ou não sei o que, de repente ela estaria ali esgotada, igual o cara da moto. Será? O que vocês acham? Deixa a opinião de vocês sempre com respeito, por favor. E se já aconteceu algo parecido, conta o relato pra gente. Esse é um dos relatos que são até que, desculpa, bati aqui, até que comuns, sabe? Esse lance de você sentir uma respiração, ai, credo, né? Sentir uma respiração ali do seu lado na cama com você. Vamos pro próximo relato, então, que é este. O cara de lua. O cara de lua. O cara de lua. Vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulana e tenho 21 anos. Acompanho o seu canal desde os 16 anos e amo demais. Obrigada. No relato não vou mencionar nomes, então fique despreocupada. Beleza. Bom, a história que eu vou contar aconteceu com a minha irmã mais velha. O ano era 2019. Estava de noite, por volta das 9 ou 10 horas da noite. E eu comecei a passar muito mal. Peraí, agora eu não sei se é ela falando por ela mesma ou se ela é a irmã dela falando. Eu acho que é ela falando por ela mesma. Bom, vamos ver. Era umas 9, 10 horas da noite, eu comecei a passar as notificações aqui no celular. Tava muito. é, Era 9, 10 horas da noite, eu comecei a passar muito mal, comecei a ter cólicas, dores fortes na barriga, enjoo.
Logo associei ao pastel que o meu padrasto comprou e trouxe para mim na madrugada desse dia. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu tenho, eu não sei o que é isso, a sigla, TAG, TAG, transtorno da eu não sei o que é, me desculpe. Tem o TAG. E isso me faz ter medo de absolutamente tudo. Comecei a chorar e agonizar muito. Andava pela casa toda pedindo ajuda. Ah, ela estava com medo, assim, tipo, porque ela estava passando mal? É isso? Comecei a chorar e agonizar muito. Andava pela casa toda pedindo ajuda. Nisso, eu fui para o quarto da minha mãe, que fica no fundo do quintal. É, muro com a área de serviço. É isso? Fui. Que fica no fundo do quintal, muro barra área de serviço, enfim. E fiquei lá berrando para minha mãe. Meu padrasto também estava no quarto, e aí a minha irmã veio logo depois atrás de mim para falar à minha mãe que era para me levar no médico. E um detalhe, a minha casa é dessas casas antigas, que a porta dos quartos é virada para a sala. Então a minha irmã, ao voltar do quarto da minha mãe, olhou diretamente para a sala. Ela passou da porta do quintal para a cozinha. Ana, ela disse que nunca sentiu tanto medo nesses segundinhos que ela passou da porta da cozinha. Ela disse que ao olhar diretamente para a sala, ela viu, acocorado, eu acho, atrás do sofá, um rosto totalmente preto, com olhos enormes e brancos, com um olhar de malícia, olhando para a TV que estava ligada. E ela disse que esse rosto totalmente preto desviou o olhar para ela. No me... Esse rosto desviou o olhar para ela no mesmo segundo que ela passou da porta do quintal para a cozinha. Ana, ela disse que congelou, ficou estática na cozinha com meu sobrinho nos braços. Ela só conseguiu se mexer quando voltamos para dentro de casa. E aí não viu mais naquele dia. Na sala, entre o espaço de um quarto para o outro, ficava o sofá menor. Ela viu essa cabeça enorme como se na entrada do quarto dela. Ela disse que ele tinha olhos maldosos e um sorriso malicioso no rosto. Depois disso, ela não viu mais nesse dia. Ela viu recentemente, novamente, né? Mas na cidade em que estamos morando, que já é outra, pois nos mudamos, porque eu vim fazer faculdade. Ela viu a mesma figura, só que dessa vez atrás da geladeira, meio que colocando a cabeça assim para ver, sabe quando você põe assim? Eh, Era o mesmo rosto escuro e com aquela maldade no olhar. Até agora ela não viu mais. O que você acha que seria isso? Eu coloquei esse nome do, né, de lua aí, eu coloquei esse nome porque ela disse que ele parece aquele emoji da lua do WhatsApp, que é uma luinha com uma carinha gorduchinha assim, ó, com aquele olhinho meio olhando do lado, com aquele sorrisinho assim, porque tinha um sorrisinho malicioso e um olharzinho de maldade, com aquele rostinho redondo, escuro. Bom, temos muitos relatos, pois a minha irmã tem muita facilidade em ver coisas, já eu apenas sinto quando algo está errado. Em breve conto os outros. Bom, esse foi o meu relato, espero que tenha gostado e que leia no canal. Sou muito sua fã, Deus abençoe você e sua família. Um beijo para você, muito obrigada. Então, pelo que ela, se ela associou com aquela lua, aquele rosto seria um rosto grande e redondo, porque temos vários relatos aqui no canal. Teve uma época que chegaram vários relatos sobre cabeças flutuantes, né? Que era tipo um cabeção redondo, assim, que aparecia, esses rostos redondos, que eu também não sei o que é isso, mas tem vários relatos dessas tal cabeçona aí redonda que aparece só a cabeça no lugar ou um rosto, só o rosto que seja, na janela, no quarto, flutuando, uma cabeça redonda, grande, com um rosto, um rostinho assim. O que é isso também?
Alguém aí já viu algo assim? Conta pra gente que a gente quer saber. Então, moça do relato, você não é a única a ver esses cabeção redondo aí que aparece do nada no meio das coisas da casa. Não sei o que é isso. Se alguém souber, deixa aí nos comentários e conta o seu relato também. Mais uma dessas aparições esquisitas que tem por aí, né? E agora, eu acho que é o último. Sim, agora vamos pro próximo e último relato desta não é coletânea, não, é desse tipo ao vivo estendido de hoje, que é este daqui, ó, uma historinha infantil que se tornou realidade. O homenzinho torto. Não, vamos ver. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana, pode dizer o meu nome se quiser, mas presumo que irá me chamar de Fulana. Essa é a primeira vez que mando um relato para o canal. Já vi muitos vídeos e tenho alguns para compartilhar. Mas esse que eu vou contar agora é sem dúvidas o mais impressionante. Não haverá nomes nesse relato. Beleza, vamos lá. Bom, desde muito pequenininha eu tinha um apreço por leitura e escrita. E sempre fui muito boa em matérias desse tipo na escola. Por isso, eu gostava de ler e escrever certas histórias. Também sempre fui uma pessoa medrosa e paranoica, digamos assim. Eu sempre escrevia histórias, mas todas elas eram sem pé nem cabeça. Então eu nunca as terminava de fato. Mas teve uma que eu terminei e me arrependo muito. Embora não saiba se isso tem mesmo a ver com o que aconteceu comigo, né? eh, eu me arrependo muito, embora não saiba se isso tem mesmo a ver com o que aconteceu comigo. Hã, então, meu avô era um homem já bem velho, por volta dos 76 anos. Imagina, 76 anos não é bem velho não, hoje em dia 76 anos está aí no auge, né. Bom, por volta dos seus 76 anos, e com a idade surgiram diversos problemas de saúde, mas ele tratava de todos eles. Então, na visão dos médicos, ele não corria nenhum risco de morte, né, digamos assim. Eu sempre fui muito apegada ao meu sempre fui muito apegada ao meu avô, já que não tinha nenhum tipo de presença materna, paterna, digo. Sempre fui muito apegada ao meu avô, já que eu não tinha uma presença paterna. Hã, cadê? E ele era como um pai para mim. Nós sempre fazíamos tudo juntos. No dia 13 de abril de 2018, assim que eu cheguei da escola, por volta das 11 da manhã, a minha avó me pediu que eu tomasse banho e subisse para ficar com meu avô, já que ele estava passando mal. Eu fiquei super preocupada, né? Já que eu gostava muito dele e eu não queria vê-lo sofrendo com dores e coisas do tipo. Um tempo depois, eu subi para ver como ele estava e havia algumas manchas roxas pelo corpo dele. Eu não sei até hoje explicar o que eram, mas tinham a ver com os problemas de saúde que ele estava enfrentando. Não passou muito tempo e ele começou a piorar. Minha mãe e o meu tio chegaram do trabalho às pressas e, quando subiram para pegá-lo e levá-lo até o hospital, ele teve uma queda de pressão. Os olhos dele assim se reviraram e ele caiu no chão. Para uma criança de 11 anos, ver o avô naquela situação não era nada agradável. Ah, Antes de continuar, eu gostaria de dizer que um dia antes eu havia acabado de finalizar uma historinha no meu caderno. História na qual o av meu av não, história na qual o avô da personagem havia morrido. Eu não me lembro como. Mas voltando ao relato, meu avô foi levado para o hospital e eu fiquei em casa com a minha avó esperando notícias. Ele voltou por volta das 5 da tarde. Estava aparentemente bem, apenas precisava tomar alguns remédios e ficar de repouso. Horas se passaram e eu escutei um estrondo vindo da casa de cima, pois eu moro na casa de baixo e os meus avós moravam na de cima. Subi às pressas e vi a minha avó tentando levantar o meu avô, que estava caído no chão, desacordado. Novamente, desesperados, levaram meu avô para o hospital. Eu fiquei sem notícias por um curto período de tempo e logo a minha avó me avisou que ligaram para ela, avisando que o meu avô havia falecido. Ana, naquele momento o meu mundo desabou.
Sabe aquela cena dramática em que você desliza na parede enquanto chora? Eu vivi essa cena. Passei dias de luto e chorando sem parar. Até que 2 semanas depois eu estava mexendo em umas coisas no meu quarto e peguei o meu livrinho de histórias, de novo, vendo aquela história do avô da menina que falecera, né? O avô da menina, da personagem. Aí, vendo essa história, eu gelei. Pensei como era possível tamanha coincidência. Um dia antes do meu avô falecer, eu ter escrito uma história parecida no meu caderninho. Bom, esse foi o relato, não é tão sobrenatural, mas achei que seria interessante compartilhar, já que não contei isso para ninguém, com medo de acharem que eu sou mentirosa ou que eu sou algum tipo de louca. Ana, se ler o meu relato, tá, adoro o canal e assisto desde 2017, exatamente, desde os meus 10 anos de idade. Um beijo, Ana e Assombrados. Talvez eu traga mais. Cadê? Talvez eu traga mais relatos aqui de coisas que aconteceram comigo. Me perdoe os erros de portugueses e de acentuação. Bom, um beijo para você, obrigada. Então, eu falo, né, que eu não acredito em coincidência. Mas, primeiro, por que será que você criou uma história tão dramática dessa? Por que que você para uma criança, por que que você criou essa história que o avô da menina falecia? Será que de certa forma você já não você estava na sua cabecinha, o seu avô já estava doente, né, e um dia antes dele falecer você escreveu essa história, ou seja, você escreveu essa história durante o período em que ele não estava bem e você temia isso. Com certeza, assim, inconscientemente que seja, ou conscientemente mesmo, você temia perder o seu avô, temia que ele falecesse e tal. Então, será que você não acabou externando isso, mesmo que inconscientemente, nas suas histórias ou nessa história em específico, né? E aí acabou que de fato aconteceu, porque ele teve uma piora e tudo mais. Mas talvez nesse caso eu acho que você já era uma coisa que estava na sua mente, você estava vivenciando o momento que o avô não estava bem, e isso era um risco, assim como, né, ali, ó, não corria mais, embora não só isso, o que apareceu ali e tal, enfim, você tinha esse medo, acredito. E aí, por isso, talvez você já tenha criado essa história com o avô falecendo, que era o medo que você tinha que acontecesse com você. Então, eu acho que foi isso, talvez, né, que aconteceu. Não assim uma premonição ou falo: "Nossa, como pode isso ter acontecido justamente depois que ela escreve, né, que eu escrevi essa história?". Vamos pensar o contrário, né, você escreveu essa história, como eu acabei de falar aqui, por uma coisa que estava já acontecendo e que você temia, né. Bom, deixem aí suas opiniões, pessoal, sempre com respeito, por favor. E esses foram os relatos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se for comentar, que seja sempre com respeito. Um grande beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau.